Graça e paz, Igreja do Avivamento. Bom dia a todos, Deus abençoe você nessa manhã de domingo. E dizem que o povo de Deus que vem no domingo de manhã é o que gosta mais de ouvir palavra de Deus, porque é o tempo que tem mais para a palavra, né? Então eu acho que vocês não vão ficar assustados se eu ministrar hoje 2 horas aqui, né? Claro que não. Vamos. Deixa eu tomar um golinho de água antes, porque esse tempo seco, eu vi várias pessoas tossindo aqui. Pastor Evaldo, ninguém percebeu que o senhor está rouco, viu? E as nossas gargantas realmente ficam bem judiadas com esse tempo. Orem por mim. Eu tenho percebido nos últimos tempos em que nós temos questionado algumas coisas, alguns fatos, alguns acontecimentos, e as pessoas entram em dúvida a respeito da origem de certos fatos. Quem deu causa? Foi Deus que quis? Foi o diabo que fez? Foi o homem que agiu assim, e por isso as coisas estão acontecendo assim? Quem é o responsável pelos acontecimentos? Principalmente por aquilo que nós chamamos de dia de aflição. Quem é o responsável? Quem é o culpado? Qual é a origem do dia de aflição? E é isso que nós queremos falar hoje com você, isso que nós queremos esclarecer. Esses dias nós passamos por uma notícia lamentável a respeito da morte de um ator. Eu conhecia pouco, porque eu não acompanho novela, graças a Deus, sou liberto disso. Mas para aqueles que acompanham aí, devem saber de quem eu estou falando. Também os que não acompanham, viram pelo jornal, ouviram. Infelizmente, a pessoa, no último momento de gravação, para se despedir do local da gravação, foi dar um mergulho e depois não voltou mais. E aí surgiram diversas hipóteses nas redes sociais, e o crente gosta logo de atribuir tudo ou a Deus ou ao diabo, né? Então já surgiram teorias das conspirações espirituais, para saber qual foi realmente a causa, quem foi o culpado, foi vontade de quem? Enfim, queremos explicação, queremos sempre ter explicação para tudo. Eu espero que hoje a ministração venha esclarecer algumas coisas a você, a respeito do dia da aflição. Todos nós passamos pelo dia da aflição. A Bíblia diz que o dia mau vem, o dia da aflição vem, a chuva cai sobre a casa que está sobre a rocha e cai sobre a casa que está sobre a areia. O rio, a inundação, a tempestade, o vento forte vem sobre a minha vida, vem sobre a sua vida, vem sobre a vida daquele que conhece e que está em profunda intimidade com Deus, e vem sobre a vida daquele que não conhece e é revoltado com Deus, ou mesmo aquele que diz que Deus não existe. O dia mau vem, o dia da aflição vem. Então nós queremos trazer para você quando identificar o que é a vontade de Deus. Interessante que, a respeito de vontade de Deus, as pessoas, os teólogos, fazem uma distinção de vontades, porque Deus é soberano, então tudo acontece de acordo com a sua vontade. Mas o que é realmente a vontade específica de Deus? Então os teólogos fazem alguma separação a respeito disso, e eles dizem que há a vontade diretiva de Deus, quando Deus quer que determinada coisa aconteça. Então ele promove os acontecimentos, ele dirige os fatos, pessoalmente, pela sua palavra, para que determinadas coisas aconteçam. É a vontade diretiva de Deus. Existe a vontade permissiva de Deus,
que seria uma vontade indireta. Quando Deus não quer especificamente que tal coisa aconteça, mas Ele permite que as coisas assim aconteçam. Ele deixa que as coisas aconteçam, ou para que se cumpra o seu propósito maior, que é o cumprimento das suas leis, as leis que Deus fez para que sejam cumpridas e obedecidas. Então Ele permite que as coisas aconteçam para que a gente veja que as leis dele são imutáveis, ou simplesmente Ele permite que as coisas aconteçam para que as pessoas vejam onde elas vão chegar naquela situação. Então são a vontade permissiva geral ou a vontade permissiva específica. É interessante que quando Deus fez o mundo ou os mundos, como está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, quando Deus fez os mundos, Ele os fez com leis. Ele os fez com as leis. Então existe para o mundo espiritual leis espirituais. Para o mundo material existem leis materiais. As leis espirituais estabelecem limites e propósitos para o mundo espiritual. E as leis materiais estabelecem limites e propósitos para o mundo material. Então, se uma pessoa decidir pular do 14º andar do apartamento, com 99% de chance, nós podemos dizer que ele vai morrer. Deus quis que essa pessoa morresse? Chegou a hora dela? Não chegou a hora dela, e nem Deus quis, não podemos dizer isso. Nós podemos dizer que se cumpriu uma lei da física, um limite que Deus impôs à própria vida, um limite que Deus impôs à própria existência. Se você perfurar o seu coração com uma faca, provavelmente você vai morrer. Deus quis que você morresse? Não, é um limite de vida que Deus colocou no sistema biológico. Há um limite para as coisas, e as coisas simplesmente têm que viver dentro desses limites. E quando as coisas rompem esses limites, elas têm que ter o resultado para o qual esses limites foram impostos. Então, as coisas acontecem dentro da vontade permissiva de Deus, para que as suas leis do mundo espiritual e para que as suas leis do mundo material sejam cumpridas e cumpram o seu propósito. É interessante que nós sempre queremos explicação. Foi Deus que quis? Foi o diabo que botou o dedo? Foi a pessoa que foi irresponsável? É interessante que em João capítulo 9, versículo 2, eu vou pedir para o pessoal do telão preparar, deixar sempre aí os versículos na ponta, porque nós vamos ler alguns hoje pela manhã. João capítulo 9, versículo 2, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Queremos explicação para tudo, e normalmente nós estabelecemos explicações dentro dos nossos conceitos, dentro daquilo que nós entendemos como certo ou como errado, ou dentro daquilo que temos sido ensinados, mas nem sempre aquilo que estamos sabendo, ou aquilo que fomos ensinados, se encaixa para aquela situação. Os discípulos queriam ver o cego de nascença, viram o cego de nascença e perguntaram: quem nasceu? Quem pecou para que este nascesse cego? Eles tinham a consciência, o entendimento de pecado geracional, eles tinham a consciência, o entendimento a respeito da consequência do pecado, mas eles não sabiam de tudo, de toda a história daquele cego, de todo o propósito daquela cegueira. Então Jesus responde, versículo 3, Jesus responde: nem este nem seus pais, mas foi para que neles se manifestassem as obras de Deus. Então Jesus responde: vocês não estão entendendo, vocês não estão sabendo. E é muito fácil nós julgarmos situações, quando um irmão está passando um problema: deve estar em pecado, deve ser porque não ora, deve ser porque não se santifica. Ou então, nós julgamos a nós mesmos, a nossa situação: isso deve ser o diabo, isso que está me perturbando, não é possível. Ou então deve ser: não, Deus está me afligindo, porque eu olho para mim e aí, eu falo com Deus. É interessante que no livro de Jó, durante todo o livro de Jó,
nós vemos homens, os seus 4 amigos, querendo dar a Jó explicação para a situação que ele estava passando. Eles diziam: você está passando por isso, por causa disso, daquilo outro, enquanto os homens que estão de fora querem dar explicação e resposta, quem está de dentro só tem o quê? Uma indignação. Jó só tinha uma indignação, e é verdade que na sua indignação, ele chegou a falar exageros de Deus, e Deus depois entra em confronto com Jó, e chama Jó, e fala: Jó, vem cá, que agora eu quero debater com você. Você pensa que eu não posso fazer o que eu estou fazendo com você? Eu vou explicar para você como que eu posso fazer. Quem fez o céu? Onde você estava quando eu fiz os montes? Onde você estava quando eu fundei os mares? Onde você está? Quem você pensa que é, Jó? Porque ele simplesmente reclamava, dizendo: Deus, eu sou honesto, eu sou puro, eu sou santo, então por que eu estou passando por isso? Então nós vamos entender. Eu costumo dividir os episódios de tristeza ou de dificuldade da nossa vida em 4 episódios. Eu costumo dividir tentação, consequência, provação e tribulação. É verdade que algumas Bíblias confundem os termos. Se você tiver uma Bíblia revista e corrigida, Almeida revista e corrigida, provavelmente você vai ver que em muitos textos fala de tentação onde é provação, fala de tribulação onde é provação, fala de provação onde é tribulação. Mas na nova versão internacional, se você tem a nova versão internacional, eles já corrigiram isso, corrigiram essa tradução. E na própria Bíblia Almeida revista e atualizada, ela também corrigiu diversas situações em relação a essa confusão que faz em relação à tentação, provação, tribulação. Muito bem, vamos ver aqui o que é o dia da tentação. O que é a tentação? Estamos lá em Tiago capítulo 1, versículo 13 ao versículo 15. Tiago capítulo 1, versículo 13 a 15, que diz que a tentação não vem de Deus. Ninguém sendo tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ele a ninguém tenta. 14. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. 15. Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. O que é a tentação? A tentação é uma obra exclusiva do diabo. Deus não te coloca em situações de tentação, entenda isso. Tem gente que fala assim: Deus me colocou naquele lugar, e agora eu estou sendo tentado, ou por aquela pessoa, por aquele rapaz, ou por aquela moça, eu estou sendo tentado pela condição financeira, eu estou sendo tentado quanto aos contratos, se eu sou honesto, Deus não tenta ninguém. Deus não te coloca em situações de tentação. Muito pelo contrário, Jesus, na oração do Pai Nosso, ele pede a Deus: livrai-nos de cair em tentação, livra-nos de sermos tentados. Então a tentação não tem nada a ver com Deus. Tentação é uma obra exclusiva do diabo. E qual é o objeto da tentação? A sua fidelidade. Até que ponto você é fiel? Até que ponto você é liberto? Até que ponto você é livre? Porque ele fala, versículo 14, volta no versículo 14, você é atraído e envolvido, enganado, envolvido pela sua própria concupiscência. O que significa isso? Significa que o objeto da tentação são os meus desejos carnais. Aquilo que está em mim, aquilo que ainda está vivo em mim, é aquilo que o diabo está tentando fazer por aquele caminho me retirar da presença de Deus.
É uma obra exclusiva do cão do inferno, querendo me retirar da presença de Deus, por aquilo que ainda eu não sou livre. É verdade que, mesmo sendo livres e libertos, mesmo tendo alcançado libertação, é possível ainda que o diabo se apresente como uma última chance, uma última tentativa, ou te pegue num dia que você acordou meio atravessado, ou acordou, como dizem por aí, com o pé esquerdo, enfim, ele sabe o dia que você está mais fragilizado, e ele vai tentar você naquilo que você já foi livre, porque ele quer te derrubar, mas ele vai voltar sempre aonde? Onde ele já agiu no passado, e teve algum tipo de eficácia na sua vida. A tentação trabalha naquilo que você é fraco, a tentação trabalha naquilo que você é vulnerável. A tentação não vai entrar naquele território que você é forte. A tentação não vai entrar naquele território na qual a sua libertação já está consumada. Então, quando você está sendo tentado, você tem que perguntar o seguinte: estou liberto? Eu realmente estou livre? A minha carne já está mortificada? Será que aqui o sangue de Jesus já passou e a libertação já se consumou? Nós sabemos que a libertação não é um ato de um momento só. A libertação é um processo, e às vezes um processo que dura a vida inteira. Não tem importância. É um processo, mas temos que estar nesse processo de buscar a nossa libertação. Não podemos nos conformar. Quando você está sendo tentado diversas vezes na mesma área, desperte o seu interesse por libertação. Libertação em questões financeiras, libertação não agradam a mortas sepultadas. O propósito da tentação é justamente nos despertar para que, ainda não estou livre nessa área, ainda não estou liberto. Se você é tentado esporadicamente numa determinada circunstância, amém. Isso pode ser apenas um fato do diabo estar tentando ressuscitar um defunto, mas ele não vai conseguir. Mas se você está sendo sempre tentado, e se você sente aquela tentação forte, querido, a tentação forte que você fica vacilando, falta libertação, falta cura, falta aplicar o sangue de Jesus, falta agir completamente para a mortificação da carne. Amém? Diga: a tentação trabalha na minha fraqueza. O seu propósito é que eu veja que eu preciso de libertação. Amém? Seja sincero, seja franco. Nós não estamos aqui como pastores para dizer que nós somos livres de tudo, não. É um processo que nós estamos vivendo. Mas há certas coisas, obviamente, que para chegar a esse altar aqui, certas coisas grosseiras não podem mais existir na nossa vida. Claro, não se admite, mas não significa que nós estamos completamente livres. Nós temos que estar sempre vigiando, tendo cuidado, atenção. Mas todos nós, queridos, todos nós estamos em processo de santificação, estamos em processo de libertação. Então, tenha coragem. Se você está passando a sua aflição tem sido tentações, então você tem que ter coragem de chegar à sua discipuladora, chega ao seu discipulador, chega ao seu líder, chega ao seu pastor, a sua pastora, abre o seu coração, meu irmão, porque a cura só vem pela confissão. A cura só vem pela confissão. A palavra de Deus diz: confessai-vos uns aos outros para que sareis. A libertação e a cura só vem pela confissão. Enquanto você ficar sofrendo esse impacto do diabo na sua vida, e você parece que você nunca vai ter força para resistir, e você ficar nesse processo sozinho, eu digo para você, vai demorar muito, você vai sofrer muito, e você não vai conseguir vencer com tanta
facilidade, com tanta rapidez como você precisava. E enquanto você ficar nesse processo de tentação, você não conseguiu passar nem da primeira etapa. Porque eu estou começando pela tentação, porque a tentação é a coisa que a gente tem que vencer com mais facilidade. Então precisa vencer a tentação. Diga: eu vou vencer a tentação, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, 1 Coríntios 10, 13, diz que Deus não permite tentação. Ah lá, Tiago 5,16, obrigado, querido. Tiago 5,16, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sareis. 1 Coríntios 10, 13 diz: não sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel a Deus, a qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. O que é tentação humana? É da sua carne, meu irmão, é da sua carne. Não é o diabo que preparou, Deus que mandou para te testar, para saber se você é fiel. Não, meu irmão, é a sua carne mesmo. É claro que é o diabo que tenta, mas é a sua carne que ele está testando, é a sua carne que ele está provocando. Mas Deus não nos deixará ser tentado acima do que podemos resistir. Então a nossa capacidade de resistência é respeitada. Dizer: eu caí porque era irresistível, não existe isso. Eu caí porque não tinha jeito, não existe isso. Toda tentação tem o escape, toda tentação você tem capacidade de Deus para resistir. Amém? Da tentação. E como que nós vencemos a tentação? Pela resistência. Tiago 4, 7. Tiago 4, capítulo 7. Não precisa nem colocar no texto. 4, 7. Então a tentação tem como nos despertar para áreas que nós precisamos de libertação, e é por isso que Deus permite. Não é que Deus quer que você seja tentado, Deus não quer que você viva sendo tentado, de forma alguma. Ele quer que você seja livre, mas Ele permite a tentação, para que você possa saber onde você precisa estar forte, onde você precisa ter libertação. E a nossa atitude é confessar, se arrepender e buscar a presença de Deus, resistindo toda forma de intervenção do diabo. Segundo lugar, provação. Vamos ler lá Provérbios capítulo 17, versículo 3, Provérbios 17, 3, que diz que Deus prova os corações. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é que prova os corações. 1 Tessalonicenses 2,4, 1 Tessalonicenses 2,4, também diz que Deus provados por Deus, não para agradar aos homens, mas a Deus prova corações. Salmo 139, 23, Salmo 139, 23, o salmista pede a Deus para ser provado. O salmista pede a Deus para ser provado. Salmo 139, versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. A provação vem de Deus. Deus é quem manda a provação. Não tem nada a ver com o diabo a provação. A provação vem de Deus. E por que Deus manda a provação? Deus manda a provação para que você seja fortalecido. Deus não manda a provação para que você seja destruído, para que você seja abatido. A provação não tem nada a ver com pecado, porque se você cair na provação, a provação não significa que você caiu em pecado. A provação são circunstâncias, são situações que não tem nada a ver. Se tiver pecado envolvido, meu irmão, não é provação, é tentação. É do cão, é do diabo, cai fora, foge. Mas se não tem a ver com pecado, se é uma situação que eu não tenho a ver com pecado, é uma provação, e Deus me permitiu essa provação para que eu seja
fortalecido, para que eu seja conhecido de Deus e para que eu tenha intimidade com Deus, porque toda vez que alguém pede para ser provado por Deus, é porque ele quer aumentar a sua intimidade com Deus, ele quer aumentar, então ele pede para ser provado. Tiago capítulo 1, versículo 12, Tiago 1, 12, diz que nós somos provados para sermos abençoados. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Então Deus prova aquele que Ele ama, e Deus prova você não para você ser reprovado, Deus prova você para você ser aprovado. A sua condição vai ficar melhor do que era antes. A provação te permite criar estruturas de firmeza na sua vida, onde você vê a mão de Deus, a presença de Deus, a ação de Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A provação é algo pessoal, é algo que influencia na sua vida direta. Então pode ser um problema de saúde, pode ser um problema financeiro, circunstâncias que Deus permitiu sobre a sua vida para o quê? Para fortalecer você, então quando passamos pela provação, a Bíblia diz, se alegra meu irmão, se alegra. Qual é a atitude daquele que passa pela provação? A atitude correta é se alegrar em Deus. É difícil? É difícil. É difícil se alegrar em Deus quando estamos sendo provados. É difícil se alegrar em Deus quando batem no nosso carro. É difícil, mas se alegra. Esses tempos atrás, bateram no meu carro e no momento ali todo mundo ficou nervoso e tal. Ele entrou com toda na minha lateral, acabou com a lateral do meu carro. Eu queria que desse perda total, o seguro não quis pagar, depois eu fiquei nervoso com o seguro, enfim, aquelas coisas de sempre. Provação. Mas sabe o que eu fiz? Hora que ele desceu do carro, eu conversei com ele, o que está acontecendo com você, que você não viu o carro? Mas, assim, no começo meio nervoso, mas depois eu fui me acalmando. O que aconteceu com você? Não, aí depois eu fui me acalmando. Você não viu o meu carro? Que ele bateu com tudo, como quem não vê nada. Eu falei, rapaz, eu não vi teu carro, não vi, você passou na minha frente, eu não vi. E aí, foi acalmando o coração, tal. Eu falei assim, olha, você está passando por algum problema? Já comecei a evangelizar ele, e depois já chamei ele para a célula, falei de Jesus para ele, quinta-feira tem célula aqui na minha casa, eu moro bem aqui pertinho. Mas Deus prova você, meu irmão, Deus prova a gente, Ele quer saber como que você vai reagir. Você já aprendeu, está aprendendo mesmo? A palavra que você está escutando, está fazendo diferença na sua vida? Então eu vou permitir algumas circunstâncias, não para te destruir, nem para te abater, e dinheiro vem depois. Deus não está preocupado com isso não, meu irmão. Deus não está preocupado se o seu carro vai ficar amassadinho, ou você vai ter que gastar um pouquinho mais, porque Ele te dá depois o dobro, o triplo, o quádruplo, para Ele não faz diferença, amém? É provação, vai passar, é provação. Deus só quer saber como que está a tua situação, como que você está aprendendo, você está se analisando, você está entrando na correção de Deus, você está vivendo no propósito, o caminho que Ele abriu, você está caminhando por Ele. Isso é termômetro para a nossa vida, termômetro para a nossa fé, termômetro para a nossa espiritualidade. Até que ponto Jesus tem feito a diferença na sua vida? Então, a provação vem de Deus, para permitir certas circunstâncias sejam esclarecidas na sua vida, para permitir que você cresça, que você se firme, que você se estabeleça como um homem, como mulher de Deus, amém? Diga, Deus, prova meu coração. Você chamou a provação para você agora, hein? Não era isso que eu queria falar não, pastor, não quero provação não.
Vocês estão entendendo? Amém? Você está gostando da pregação hoje? Eu falei para minha esposa, falei, hoje a pregação vai ser bem light, diferente do que eu tenho pregado. Ela falou, mas você não pode sair do seu padrão. As pessoas já estão esperando alguma coisa impactante. Não, Deus tem a palavra, né? A palavra de Deus, e a gente tem que aprender certas coisas. Terceiro ponto, consequência ou colheita. Consequência ou colheita. Quem é o autor das circunstâncias do dia de aflição que vem na colheita e na consequência? Eu. Não é o diabo. O diabo está me afligindo. Deus está me provando. Não, meu irmão. Não tem nem... Eu ri bastante o dia que o apóstolo Edmilson falou sobre uma determinada personagem das artes, né? E disse assim, o diabo não tem nada com aquilo não, viu? Aquilo lá é ela mesmo. O diabo fala assim, eu não tenho nada a ver com esse negócio não. Tem certas coisas que o diabo não tem nada a ver, meu irmão. A coisa está acontecendo porque você deu lugar, você agiu, e você somente está colhendo o que você plantou. Você está pagando a fatura do cartão que você usou lá atrás. A fatura chega. A fatura chega, todo mês a fatura chega na minha caixa de correio, ou então pela internet, né, que agora é tudo pela internet. Pablo Neruda tem uma frase, não é dele, mas foi ele que publicou, então ficou conhecida como se fosse dele, né? Diz assim, somos livres para escolher, mas somos prisioneiros das consequências. Também tem um provérbio que diz que é chinês, mas já estava na Bíblia milhares de anos antes disso, que diz, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Gálatas 6:7, pode colocar lá, é a lei da semeadura. Você semeou, você vai colher. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. O que isso é? Deus não se deixa escarnecer. Ele está dizendo, com Deus não se brinca. É isso que a frase diz, com Deus não se brinca. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Semeou, vai colher. Não tem conversa. Mas Deus não é... Vai colher. E às vezes você colhe num momento parece que menos oportuno. Claro. Normalmente não tem, você não sabe o dia que você vai colher. Às vezes a pessoa foi o cão a vida inteira. Fez o que fez, e desfez, e mal fez, só mal feito na vida dele. Aí quando ele vem para Jesus, aceita Jesus, e tudo fica lindo na vida dele, maravilhoso. Aí de repente, num determinado tempo, começa tragédia acontecer, e ele fala, mas agora que eu sou crente, agora que eu estou em Jesus, agora que eu sou fiel no dízimo, olha, eu nunca fui fiel no dízimo, agora que eu comecei a ser fiel no dízimo, começou a dar tudo isso atrapalhado. Mas meu irmão, você está pagando a fatura chegou. Não interessa se você começou a fazer a coisa boa daqui para frente, a fatura um dia chega. E quando a fatura chega, meu irmão, porque ele diz, com Deus não se brinca, com Deus não se brinca. Plantou, colhe. Plantou, colhe. A tua infidelidade, o teu pecado no passado, as defraudações que você causou no passado. Normalmente quando temos problemas financeiros, nós temos consequências, nós temos causas financeiras, de pecados financeiros, defraudações, defraudou o patrão, defraudou o marido, defraudou a esposa, defraudou o filho, quando podia dar uma condição melhor para ele, não deu. Aí vai colher depois lá na frente vai colher, já está no ministério, já está pregando, já está abençoado, de repente o mundo está caindo, não sabe por que está acontecendo, meu irmão. Esses dias eu atendi uma pessoa que estava com problema
na área sexual no casamento. A esposa simplesmente não queria mais saber dele. Casal novo, jovem. E eu comecei a orar, meu Deus, o que está acontecendo e tal. E aí ele estava pagando a fatura. Porque antes de casar, ele era muito galinha. É a expressão que usa, né? Galinha, né? Ciscava para todo lado. E aí, como o apóstolo fala, entidades reivindicam, porque chegou o dia da fatura. Ai, mas Deus, meu irmão, a lei está colocada, é uma lei espiritual, que vai cumprir na sua vida. Ah, então não tem jeito, pastor, eu tenho que sofrer mesmo, é isso que o senhor está falando? Não, tem solução para você, tem libertação para você, mas quando chegar a fatura, você tem que entender que você precisa de libertação, que você precisa se arrepender, e é pelo arrependimento, pela confissão, pelo arrependimento, e por reivindicar o sacrifício de Jesus na cruz, é que podemos ser libertos. Amém? Podemos ser libertos sim. O dia que a fatura chega, e que você toma consciência, porque ela vai chegar, dizer que ela não vai chegar, eu não vou falar isso para você, ela vai chegar, mas o dia que ela chega, você pode se livrar da continuidade dela, você pode quebrar aquilo. Se você não quebrar, vai continuar na sua vida, mas para você quebrar aquilo, você precisa de quê? Você precisa de confissão, e para confessar, você tem que reconhecer os seus pecados, reconhecer que aquela situação é sua responsabilidade, é você que está dando causa, você que deu causa àquela situação, você tem que reconhecer isso, buscar a libertação com que? Arrependimento. Não vou mais fazer, Senhor, não vou mais agir assim, Senhor. Arrependimento sincero, e buscar o que? Cruz, sangue de Jesus, se submete. Deus, eu mereço isso mesmo, eu mereço isso, Senhor. Não diz eu não mereço não, eu mereço, mas por Cristo Jesus, por Cristo, pelo sacrifício de Jesus, eu creio, Senhor, que esse sacrifício é poderoso para me retirar dessa condenação. Amém? Dê um aplauso ao Senhor pelo sacrifício de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz, não precisa colocar, bom, mas se colocar tudo bem, o salário do pecado é a morte. Anota aí. Então, pecado tem pagamento, salário é pagamento, e Deus não fica devendo nada a ninguém. Então o salário do pecado é a morte. Deuteronômio 28:15, essas maldições virão e te alcançarão. Ai não, Deus está me amaldiçoando. Não, Deus já te amaldiçoou lá no Deuteronômio. Amaldiçoou o quê? O pecado, não você, o pecado. Amaldiçoou o pecado lá em Deuteronômio 28. Agora, se você agir dessa forma, vai vir sobre você. Deus não precisa mais fazer nada. Não é Deus que quer, Deus quer me ver sofrer. Não é que Deus quer te ver sofrer. Simplesmente a lei dele vai ser cumprida. A lei vai ser cumprida. Chegou a fatura? Vai para o arrependimento, para a misericórdia, para o perdão, para a mudança de vida. Agora, se você achar que essa fatura chegou por causa dos outros, a pessoa está me devendo. Tem gente que fala assim, a minha situação está assim, porque eu emprestei dinheiro para o fulano de tal, e até hoje ele não me pagou. Ele não reconhece, ele não consegue reconhecer, ele não consegue entender o lado espiritual, por que a vida dele está travada, por que a sua vida no seu casamento está travado, por que a sua vida no relacionamento com o seu filho está travado, por que a sua vida no seu relacionamento com as suas finanças está travada. Por quê? Bate no peito, meu irmão, mata essa bola no peito, assume a responsabilidade. Ninguém é culpado pela situação que você está, nem quem está te devendo, nem governo, nem patrão, ninguém, meu irmão. Vai para o pó, coloca o teu rosto no pó, coloca o teu joelho no chão, e vai buscar de Deus revelação para a sua vida, revelação, vai buscar na intimidade com Deus, saber
O que eu fiz, Senhor? Porque às vezes os nossos pecados nos são até encobertos. Nós somos de tão dura serviço que nós não somos capazes nem de reconhecer onde nós erramos. Então precisamos pedir sim, pedir: livra-me, Senhor, dos meus pecados que me são encobertos, como Davi orava, para que você seja revelado. Por que isso está acontecendo comigo? Tem uma causa, e a causa sou eu, né? A causa sou eu. É isso, meu irmão, que você tem que falar com Deus. Não é o vizinho, não é o fulano, não, você está passando por consequências de pecados. Ajuste a sua vida, meu irmão. Provérbios 26, 2, maldição sem causa não encontra pouso. Foi fulano de tal que me amaldiçoou, foi minha mãe que me amaldiçoou, foi não sei que, mas maldição sem causa não encontra pouso, meu irmão, não encontra pouso. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Você pode ser amaldiçoado? Pode, muitas vezes. Eu falei aqui no ministração de vida financeira no curso de casais. Sabe quando você é imediatamente amaldiçoado? Imediatamente. Quer ver alguém soltar uma maldição na sua vida, meu irmão? É quando você não paga aquela conta que você prometeu pagar tal dia. Meu irmão, você não sabe. Mas é na hora, a pessoa não recebeu, eu não vou nem falar o nome aqui, já te amaldiçoa na hora, meu irmão. Não pagar a conta, é maldição na hora. Não pagar o aluguel, o aluguel ele espera, ele é rico, ele tem muitas casas. Meu irmão, você está amaldiçoado já no mesmo dia do vencimento do aluguel, você já está amaldiçoado. Ele já começa a amaldiçoar no dia do vencimento, porque ele já imagina que você não vai pagar, já sabe a tua situação e tal, então já começa a te amaldiçoar no dia. Aquele vagabundo não vai me pagar, quer ver que aquele malandro não vai me pagar? Quer ver que ele não... Então só que aí, no dia do vencimento, não tem causa, né? Não tem causa, então não encontra pouso. Mas se no dia seguinte você não pagou, meu irmão, aí tem causa, aí pega. Então, tem coisas que a gente, as maldições estão voando por aí, esperando o quê? Esperando um pouso, esperando um lugar, esperando o quê? Legalidade, autorização. Quem dá essa autorização? Eu dou essa autorização, é você que dá essa autorização. Então não tem nada a ver com Deus, e nem tem muito a ver com o diabo, com a vontade do diabo. É claro que a maldição vem por ele mesmo, mas eu dei essa causa. Então nós temos que quebrar isso. É possível quebrar isso? É possível quebrar isso. Chega a fatura, mas a fatura pode ser riscada. Nós vamos ver isso logo em seguida. Ezequiel 33 e 11. Ezequiel 33 e 11. Deus gosta da aflição do ímpio? Deus gosta da aflição daquele que pecou? Claro que não. Ezequiel 33 e 11. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. Eu não tenho prazer, Deus está falando. Eu não tenho prazer na sua tristeza, eu não tenho prazer na sua dificuldade, eu não tenho prazer nesse problema que você está passando, não. Mas que se converta, convertei-vos, pois por que morreríeis, ó casa de Israel? Então o que Deus quer? O que Deus espera de nós? Arrependimento. Deus espera de nós coração quebrantado, Deus espera de nós mente aberta, Deus espera de nós reconhecermos que somos responsáveis pela nossa condição. Para de atribuir a culpa ao outro, para de atribuir a responsabilidade ao outro, comece a olhar para dentro de si mesmo e comece a buscar respostas, em nome de Jesus. Quero dizer, meu irmão, que essa questão de libertação é muito importante. Se nós tivermos o curso de libertação, agora em janeiro, normalmente nós temos, todo ano, vamos ver como é que o pastor Clodoilson e a pastora Ana vão conduzir a equipe, mas se você tiver oportunidade, faça, porque tudo isso que vem de passados, a Bíblia diz que a maldição visita até a 4ª geração,
Então, maldição acontecida no seu bisavô pode estar chegando em você, e pecado que você está cometendo hoje vai repercutir na vida do seu filho, vai repercutir na vida do seu neto, vai repercutir na vida do seu bisneto. Misericórdia, Jesus. Mas é isso, é a lei de Deus, está na palavra. Então nós temos que entender, se nós estamos dando legalidade para que isso repercuta. Depois chega, está com dificuldade com o filho, o neto está com... E aí, o responsável sou eu. Eu costumo dizer que a culpa é do diabo, é o diabo que faz todo o mal na humanidade. Até a aflição de Jó, não foi Deus que fez a aflição de Jó, Deus permitiu, mas quem fez foi o diabo. O diabo é o culpado, mas o responsável sou eu o responsável. Amém? Diga, eu sou o responsável pelas consequências dos meus pecados. Amém, querido? A quarta situação é a respeito da tribulação. E normalmente as pessoas confundem tribulação com provação, tribulação com tentação, tribulação, mas vamos tentar esclarecer quando que a gente pode distinguir o que é efetivamente uma tribulação. Porque tudo se distingue pela origem e tudo se distingue pelo propósito. O propósito da tentação é fazer você analisar onde você precisa de libertação. O propósito da consequência é você analisar também a libertação, mas alguma coisa muito antiga. O propósito da provação é fortalecer você, é te dar mais intimidade com Deus. E o propósito da tribulação? O propósito da tribulação é te fazer mais forte. Tribulação são consequências, muitas vezes, cercadas de uma fatalidade. Quem deu causa à tribulação? Às vezes não foi você, às vezes não foi o diabo e às vezes não foi Deus. É claro que, sob aquele aspecto que eu disse, tudo acontece pela supervisão e pela soberania de Deus. Então Deus põe limites em tudo. Mas o que Deus espera de nós na tribulação? Deus espera de nós perseverança. A tribulação gera em nós o que? Motivos de desistência. A tribulação testa a nossa fé. Até onde nós vamos continuar? A tribulação testa a nossa rota. Lembra da tempestade que está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 15, 35, a tempestade que tomou o barco dos discípulos? A tempestade foi mandada por quem? Pelo diabo. Era uma tribulação mandada pelo diabo. Mas para testar o quê? A rota dos discípulos. Eles tinham uma rota de conquista. E testar o quê? A fé dos discípulos. Porque Jesus estava no barco. Se Jesus está no barco, meu irmão, como que pode imaginar que aquele barco ia afundar? Mas pode vir a tempestade que for, pode vir a onda que for, pode bater no iceberg, lá não tem iceberg, né? Que é um lago. Mas vamos colocar uma pedra, né? Bate o barco numa pedra, arrebentou o casco. Os discípulos deviam estar na proa, né, na parte de frente do barco, porque Jesus estava dormindo na popa, na parte de trás. Jesus estava dormindo. Meu irmão, onde Jesus está, meu irmão, a tempestade pode ser terrível, pode querer realmente assustar, mas não vai afundar. Não vai afundar. Jesus disse: mas vocês são muito ridículos. Vocês são ridículos. Senhor, não se te der que pereçamos, ainda vai com arrogância para cima de Jesus. Você não se importa conosco? E Jesus fala: mas vocês são ridículos demais. Vocês são muito ridículos. Eu estou aqui, cara. Eu estou aqui. Se eu estou aqui, o barco não vai afundar. E aí Jesus fala: vento, mar, para. E aí eles ficam admirados. Jesus é... Mas não precisa, meu irmão. Você está passando por tribulação, você não deu causa, não é motivo de pecado. Você está passando por uma tribulação, se Jesus está com você, meu irmão, você só tem que esperar.
só tem que esperar. Esse barco não afunda, a sua vida não vai acabar, você não vai morrer, Deus não vai deixar você sucumbir, essa tribulação vai passar, você vai chegar do lado de lá e vai cantar o hino da vitória. Aleluia, pode aplaudir ao Senhor. Não vai, meu irmão, não tem como, não tem como, não adianta se desesperar, não adianta se desesperar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, diz que a tribulação produz glória. E o que é glória? Glória é esplendor. Glória é quando você tem uma aliança, né? E a aliança já está, quem está com a aliança aí bem desgastada com o tempo aí? Olha assim para o seu esposo, para a sua esposa e fala assim, ó, está na hora de mandar dar uma polida nessa aliança. Tá bom? Por quê? Porque ela está desgastada, ela vai perdendo o brilho. E quando você dá uma polida nela, ela aparece, né? Fica bonita, né? Isso é glória, é valor, é esplendor, é qualidade, é coisa bonita, tá? A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. É isso que a tribulação não vem para te machucar, tribulação não vem para te fazer doer, não. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 5, diz que a tribulação produz perseverança, experiência, esperança e certeza. Então há coisas lindas que a tribulação produz, e não somente isso, mas também gloriemos nas nossas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. 4, a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. 5, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se alegra na tribulação, meu irmão, é difícil, mas qual que é o posicionamento do cristão diante da tribulação? Espera, vai passar, espera, vai passar. Então há duas formas de você agir na tribulação. Primeiro, a tribulação pode estar apenas querendo te impedir de chegar numa rota. Você tem um propósito, levantou a tribulação, não desista, meu irmão, não desista diante da tribulação. A tribulação só vai te fazer mais forte. É igual vacina. Na vacina você injeta doença dentro de você. Ai, mas eu não quero doença dentro de mim. Não, a doença vem para te fazer mais forte. É isso que a tribulação é vacina para você. Amém? Quando você passar de novo, você não vai mais sentir. Quando vier de novo, você não vai pegar mais. Por quê? Porque você já passou pela forte, já passou pela tribulação, Deus te fez mais forte, Deus te sustentou, Deus te superou. Agora você tem perseverança, você tem experiência, você tem esperança, você tem o amor de Deus derramado no seu coração, você sabe que Ele está contigo, amém? Então é isso que a tribulação produz na nossa vida. Romanos 12, 12, como que eu tenho que viver na tribulação? Como que eu tenho que ser? Romanos 12, 12, ser paciente, ela passa. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverar em oração. Seja paciente, meu irmão, na tribulação. Está passando por tribulação? Espera em Deus, descansa o seu coração no Senhor. Mas é verdade que há situações em que a tribulação, ela requer também mudança de posicionamento, porque a tribulação pode ser mandada pelo diabo para fazer você desistir. É verdade. A tribulação pode ser mandada pelo diabo para fazer você desistir, para você mudar de rota, para você desistir da sua fé. Mas a tribulação também pode ser mandada por Deus para você mudar de rota, como aconteceu com Jonas. O vento que veio, aquela tempestade, é outra tempestade, agora mandada por Deus, contra o navio onde Jonas estava. A tribulação pegou todo mundo. A tribulação normalmente ela é generalizada, ela pega várias pessoas, ela não atinge só você, atinge a sua esposa, atinge o seu filho, atinge os seus colegas, atinge o pessoal da igreja.
Tribulação normalmente pega mais pessoas, é diferente da provação, que é algo específico. A tribulação é mais generalizada. Veio a tribulação sobre o navio, para quê? Para que Jonas tomasse a rota de Deus, mudasse de direção. Jonas queria ir para Tarsis, pegou o navio em Jope, para ir para Tarsis, mas Deus disse, não, a tua rota é outra, a tua rota é Nínive. Então muitas vezes na tribulação nós temos que questionar nossos caminhos, nossos projetos. Deus, eu estou na tua rota, estou fazendo aquilo que é a tua vontade, e você vai identificar na cara, meu irmão, na hora, porque se você estiver numa rota de desobediência, é porque você já sabe o caminho, só que você está tentando mudar as coisas do seu jeito, mas Deus já falou com você, Deus já te deu uma palavra, Deus disse onde você tem que ir, Deus disse onde você tem que semear, Deus já falou onde você tem que frutificar, Deus já disse onde você tem que ser plantado, Deus já disse onde você vai prosperar, Deus já disse onde você vai ser honrado, Deus já falou, já abriu o caminho, já abriu a rota para você, mas de alguma forma você não quis buscar a rota, você não quis buscar o caminho, você falou, não Deus, esse preço eu não posso pagar, esse preço eu não quero pagar, não é por aí Senhor, e aí você quis um outro caminho, uma outra direção, e aí Deus manda o que? O vento não é para te matar, o vento não é para destruir, mas o vento é para você sair de rotas equivocadas, e voltar para a rota de Deus na sua vida, amém? Dê um aplauso ao Senhor por Ele, porque Ele cuida de nós, Ele cuida de nós, Ele cuida de nós. Rotas equivocadas são corrigidas pelos ventos da tribulação. Que nós possamos entender, em todos esses 4 aspectos, o grupo de louvor pode vir, por favor. Todos esses 4 aspectos, nós temos que entender que o dia da aflição é um dia de reflexão. O dia da aflição é um dia de você olhar para dentro de si mesmo, é um dia de introspecção, não é dia de acusar o outro, não é o dia de colocar as culpas e as respostas nos outros, mas é buscar as respostas dentro de si mesmo, até onde eu vou chegar, como eu vou chegar, o que eu estou fazendo da minha vida. É dia de confissão, é momento de confissão, é de entrar na presença de Deus. Quero dizer uma coisa para você, 2 Coríntios 2,7, Paulo estava numa grande aflição, mas Deus disse para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é no dia alegre, não é no dia feliz, o dia da aflição é necessário, porque Deus quer te fazer mais forte, Deus quer te fazer vencedor, Deus não quer que você sucumba, Deus não quer que você viva chorando e se lamuriando e com a cabeça abaixada, não, Deus quer que você se levante no dia da fraqueza, Deus quer que você seja forte no dia da adversidade. 2 Coríntios 2,7, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas Deus também não vai deixar você ficar esse tempo todo aí, se a tua vida tem demorado tanto nesse dia da fraqueza, no dia da tristeza, no dia da tribulação, no dia da aflição, se esse tempo de aflição tem sido grande na sua vida, você também tem que analisar, que você precisa tomar alguma atitude, como o Salmo 30 versículo 5 diz, que a tristeza tem prazo de validade, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É isso que Deus tem para você. Deus não quer que você viva eternamente na tristeza, Deus não quer que você viva constantemente no dia da aflição, no tempo de aflição. Não, tem que ter prazo de validade, meu irmão. Se não está tendo prazo de validade, alguma coisa está errada. Está errada em mim, não está errada no outro, está errada em mim. Eu preciso de buscar em Deus o que está acontecendo, as minhas respostas. É fácil nós termos resposta por os outros, é fácil nós termos respostas, dizermos, você está assim por causa disso, é fácil fazer como os amigos de Jó fizeram, mas Deus tem resposta para você, as suas respostas, busque as suas respostas. Vamos ficar de pé.
Essa é uma hora que você tem que buscar de Deus. Deus, por que eu estou passando isso? Se você não for esclarecido ainda por essa mensagem, ela vai ficar no seu coração e ela vai te ajudar durante a semana, durante o mês. O Espírito Santo tem como missão nos fazer lembrar a palavra de Deus. Estou colhendo o que eu plantei no passado. É interessante que Ezequias, a palavra de Deus diz que depois de toda a fidelidade de Ezequias, se levantou Senaqueribe. Então nós não temos que questionar, agora que eu estou sendo fiel, agora que eu estou entrando no caminho. Não, meu irmão, não questione. Questione a sua vida passada, as suas atitudes, o que eu preciso Deus mudar, a minha rota, o meu entendimento. Eu estou vivendo o que o Senhor tem para a minha vida, é isso? Eu estou na rota certa? É a hora de você clamar ao Senhor. Eu quero dar a oportunidade para você clamar ao Senhor. E eu quero dar a oportunidade para você que está passando por um desses problemas agora. Você que está passando por uma aflição, seja ela qual for, seja uma dessas 4 ou seja outra. Você está passando por uma dessas aflições. Eu quero ungir você. Eu vou pedir aos pastores que fiquem nos corredores aqui. Os pastores, peguem o óleo da unção. Pastor, me ajude aqui, pastor. Eu quero que você receba a unção logo na hora de vir para aqui, para o altar. Eu quero que você... Espera só um pouquinho. Eu vou pedir para os pastores ficarem aqui. Estão se preparando. Os pastores ficam no corredor ali, bem na entrada do corredor aqui, nesse espaço do altar. Primeiro eu quero ungir você. Nós vamos ungir você, para que você receba a marca desta mensagem. Receba a unção dessa mensagem na sua vida, a unção da revelação da vontade de Deus sobre a sua vida. Agora você pode vir. Os pastores vão, fiquem em cada canto, pastores ali também, em cada canto ali, por favor. Os pastores vão ungir você e você pode vir à frente. Você unge você e você pode vir à frente, para que Deus traga um entendimento sobre a sua vida, que você possa se entrar na presença de Deus, se olhar na presença de Deus e ver: Deus, o que está acontecendo comigo? E que isso cesse na sua vida a partir de agora, porque Deus não tem prazer. Deus não tem prazer na sua aflição. Deus não tem prazer na sua tristeza. Deus não tem prazer de você estar colhendo as consequências do seu pecado. Deus não tem prazer nisso. Mas Deus quer que você se arrependa, se converta e viva. E viva. Teu sangue faz o surdo ouvir. É agora. Teu sangue quebra a maldição. Agora teu sangue cura toda dor. Agora teu sangue liberta o cativo. Agora creio que Começa a clamar. Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Eu creio que teu sangue é o que basta. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Na cruz ele conquistou
Essa unção é marca da presença de Deus na sua vida. Essa unção tem fluído deste altar para abençoar você, para mudar a sua vida. Se você está indignado e não aceita mais essa situação, eu quero dizer que eu estou com você nessa luta. Os nossos pastores, os nossos apóstolos estão com você nessa luta. Nós queremos dizer basta, queremos dizer acabou, queremos dizer um fim para a sua tribulação, queremos dizer um fim para a sua tentação, queremos dizer um fim para a sua provação, queremos dizer um fim para a sua colheita de pecado, de consequências. Queremos dizer um fim isso. Eu quero que você receba com toda a fé do seu coração o poder do sangue de Jesus sobre a sua vida. Que você clame por arrependimento e por perdão agora. Confesse ao Senhor que você precisa dEle. Faça desse momento um momento de marcar, de mudar a sua vida. É a tua chance, é a tua oportunidade. E eu creio que Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que Teu sangue é o que basta pra mim. Não há nada que resista ao Teu poder, nem pecado, nem o mal, livre estou. Não há nada que resista ao Teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração. Eu aceito o sacrifício da cruz como suficiente e poderoso para quebrar todo o mal em mim. Toda maldição foi cravada na cruz, e eu aceito essa libertação na minha vida. Eu sou livre pelo sangue de Jesus. Eu te reconheço nos meus caminhos. Conduz a minha vida no teu propósito. Eu me submeto à tua vontade. No nome de Jesus, eu declaro: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Mais alto: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Não há nada que resista ao Teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada que resista ao Teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada que resista ao Teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Pai, nós te adoramos nesta manhã pela tua palavra que foi ministrada do altar do Senhor. Nós cremos, ó Pai, que estamos debaixo da mesma unção, desta unção que o Senhor tem sobre a vida dos nossos apóstolos. Nós nos submetemos a essa unção, Pai, e não falamos de nós mesmos, mas falamos por causa desta unção que está sobre os nossos apóstolos, Pai. E pedimos agora que se concretize sobre a vida dos teus filhos que estão aqui na frente, que venha a bênção do Senhor para protegê-los, para livrá-los do mal, que venha a bênção do Senhor para fazer cessar toda aflição, para fazer trazer o entendimento, a libertação, a cura, Senhor, para trazer a direção, a conversão do coração para a rota de Deus. É o que eu te peço, Pai, debaixo dessa palavra e dessa unção. Eu abençoo os teus filhos, te dou glória, em nome de Jesus. Se você crê e recebe, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Beijo.